Olá, eu sou Diego Olivares. Eu sou Bárbara Demerov. Esse é o perfil 1LDF, o podcast do Um Livro, Um Disco, Um Filme, em que a gente mergulha na vida dos nossos convidados a partir das obras que marcaram sua vida. E essa é a nossa entrevistada de hoje. Bom, eu sou a Maria Bopp, eu sou atriz, mas sou formada em audiovisual também. Trabalhei muitos anos como continuista, então conheço atrás e à frente das câmeras. Eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, sou mãe do Gil, um vira-lata preto. E, bom, meu disco favorito é o Abbey Road, dos Beatles. O meu filme favorito é O Brilho Eterno de Momentos e Lembranças, do Michel Gondry. E o meu livro favorito é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Nesse episódio, a gente começa falando da conexão da Maria com essas obras. Eu gosto do roteiro, eu amo a trilha sonora, é um filme que me emociona. Não sei, durante muito tempo esse foi um filme de conforto pra mim, assim, eu assisti e reassisti muitas e muitas vezes. É um filme que eu sei de cor, praticamente, assim. Passa pela relação de amor e ódio que ela desenvolveu com as redes sociais. Eu falo assim, eu não posso acreditar nos comentários, em nenhum comentário, nem nos positivos, nem nos negativos. Os de hate são terríveis, mas os muito positivos também são muito perigosos, assim, porque é muito fácil você ficar deslumbrada, sabe? Tipo, eu posto qualquer coisa que eu fiz de trabalho, você merecia um Oscar, você merecia um Emmy, não sei o que, eu falava, gente, não, sabe assim? E chega num diagnóstico que ela vai levar pro divã. Realmente, as 3 obras têm a ver com finais, com encerramentos de ciclos. Gente, isso eu vou levar pra minha análise. Voltamos! Primeiro episódio da nossa temporada 2025 no ar, que emoção! A gente tá muito feliz de estar aqui, começando mais uma leva de episódios e cheios de novidades. Sim, e uma das novidades vocês já notaram, né? Dessa vez, os episódios são só em áudio, que foi a maneira que a gente encontrou de continuar trazendo nosso conteúdo para vocês nesse período muito especial que a gente tá vivendo. Pois é, agora a gente tá na fase um livro, um disco, um filme e uma filha. A nossa pequena Maria Helena vem aí, muita coisa legal tá acontecendo e para dar conta de tudo é preciso fazer algumas adaptações. E com certeza nossos ouvintes, 1LDFers, entendem. E aliás, falando neles, olha só essa novidade. A partir de agora, todo final de episódio nós vamos conhecer o livro, disco e filme que marcaram a vida de um dos nossos ouvintes. E faremos um diagnóstico, igual acontece com cada convidado que passa por aqui. Fala sério, né, gente? É muito bom ser um LDFer. E se você tá chegando agora e quer fazer parte dessa comunidade, segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, no TikTok, pra não perder nada dessa temporada e também ver tudo que a gente já colocou no ar desde o ano passado. Pois é, em 2024 muita gente legal passou por aqui e 2025 não podia começar diferente, né? Então, fomos conversar com uma convidada que a gente sempre admirou muito, a Maria Bopp. Ela criou a Blogueirinha do Fim do Mundo, uma personagem que ajudou a gente a se sentir menos sozinhos e manter alguma dose de bom humor durante o isolamento na pandemia, com vídeos no Instagram em que ela destilava sua ironia em conteúdos como esse aqui. Gente, eu queria conversar com vocês antes que vocês me cancelem porque eu vou fazer uma festa de Réveillon. O que vocês não sabem é que eu tive um ano muito difícil. Mesmo, vocês não têm noção. Eu fiquei completamente isolada em casa durante 8 dias. Eu saí da minha quarentena só pra trabalhar, pra ir em bar, restaurante, pra sair todo final de semana, pra ir no batizado da minha sobrinha, 2 casamentos, 15 eventos, a festa do Carlinhos Maia, um show, uma festa de pijama e uma viagem internacional. Além disso, a Maria Bopp fez sucesso nas séries Me Chame de Bruna e As Seguidoras e recentemente teve no filme O Clube das Mulheres de Negócios, da Ana Muylaer. No começo do episódio, a Maria já falou as obras que marcaram a vida dela. E olha, que escolhas, hein, Diego? Escolhas muito boas, né? O livro O Amor nos Tempos do Cólera, por exemplo, é um dos clássicos do Gabriel Garcia Marques. Lançado em 1985, ele conta a história de Fermina Daza e Florentino Ariza, que se reencontram e decidem consumar seu amor após 50 anos de espera, tendo como pano de fundo um surto de cólera no Caribe e a violenta guerra civil do local. Sobre o disco, não preciso nem falar muita coisa, né? Abbey Road é um dos álbuns mais famosos dos Beatles, lançado em 69. Tem clássicos como Something, Here Comes the Sun, Carried Away. E o filme é daqueles chamados clássicos modernos que chegou aos cinemas em 2004.
Dirigido por Michel Gondry, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças tem Jim Carrey e Kate Winslet como dois ex-namorados incapazes de se esquecer um do outro e que decidem passar por um procedimento capaz de apagar todas as memórias da relação. Confesso que é um dos meus filmes favoritos também. Bom, já falamos quem é a Maria, já passamos um pouco pelas suas escolhas e agora vamos para a entrevista. Maria Bopp, obrigado por estar com a gente aqui hoje para esse papo. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro podcast e eu amo falar sobre os meus gostos. Quem não gosta, né, de falar sobre as nossas coisas favoritas? Então, estou muito feliz pelo convite. Obrigada. Muito bom. Além da Maria Bopp, aqui a gente tem o Guga, que vai ser o nosso terceiro elemento aqui na conversa. Roteirista também, colaborador do 1LDF, já participou das outras temporadas também, sempre com perguntas e análises muito certeiras. Bem-vindo, Guga. Tudo bom? É isso, agradeço mais uma vez a participação. Maria, que prazer. Olha, ouvi um vídeo seu recentemente que você fala que você tem um certo pavor dos seus seguidores. Está Sim. conhecendo 3 rostos agora aqui, ó. Olha só, ai, que ótimo. Agora eu tenho menos medo de vocês. Na verdade, a Maria já me conhece, gente, porque eu já entrevistei ela para Beijinha. Lembra, tá Maria? certo. Lembro, claro. Eu adoro. Fizemos um Inclusive, papo eu beijinho. eu amo essa entrevista. É uma das poucas entrevistas minhas que eu, tipo, amo de paixão. Ai, gente, eu ganhei um dia. Eu também Obrigada. tinha falado isso antes, né? A gente tem que falar essas coisas, né? Mas, enfim, agora eu tô falando. Tomara que essa conversa fique no mesmo nível, então, né? Já Tomara. temos uma... A barra tá lá em cima. Então, a gente Exato. tem uma expectativa a cumprir. Eu vou te falar que a sua apresentação deu um banho. Eu fiz uma brincadeira aqui, coloquei você no chat GPT. Nossa, não deu nem pra... Ai, jura? O chat GPT só fala uma coisa muito interessante de você, que ele fala assim, ó. Maria também se envolveu com a escrita e a produção de roteiros, contribuindo para a cena cultural do Brasil. Parabéns, Maria. Oh, meu Deus! Pô, obrigada, ChatGPT. O ChatGPT é uma bosta, né? Eu pedi pro ChatGPT, falei assim, ChatGPT, por favor, fale quais são os indicados ao Oscar desse ano. Eu coloquei Oscar 2025, eu gostaria de saber os filmes indicados ao Oscar, e eu também gostaria quais prêmios eles já ganharam. Desculpa, isso não é uma informação tão difícil pro ChatGPT, eu facilitei para ele. Ele só vai fazer um rastreamento rápido na internet. Cara, ele colocou que indicados ao Oscar estava Nosferatu, fez uma salada, falou que a Greta Gerwig era a diretora de Wicked. Ele errou coisas assim. Nossa. Tipo assim, aí eu respondi, você é um inútil. Ó, cuidado, hein? Eu sempre tenho esse cuidado de não ficar xingando a máquina aí, porque o dia que eles se revoltarem, eles vão ter isso na memória Eu vou ser a deles. primeira que eles vão matar, porque eu xingo muito o ChatGPT. Bom, então, falando das obras dos humanos e de como eles marcaram as nossas vidas, qual dessas 3 obras que você escolheu que tem a relação mais antiga com você, Maria? Da obra especificamente, não, mas a banda Beatles, com certeza, assim. Minha mãe é professora de inglês, e ela é professora de inglês para crianças, e minha mãe dava Beatles na escola. Então, eu tive aula com a minha mãe quando eu tinha 10, 11 anos, e ela ensinava com Beatles algumas coisas. Ela colocava Hello, Goodbye, algumas músicas, assim, mais simples, com letras mais simples, ela ensinava para os alunos. Conheci Beatles desde muito cedo. Eu acho que me apaixonei pelo Abbey Road mais tarde. Acho que pela obra em si, acho que Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças veio primeiro, mas pela banda, Beatles vem antes. Então fala do Brilho Eterno um pouco, já que veio antes, como foi a sua descoberta do filme, como ele te impactou e por que você escolheu ele como o filme que marcou sua vida? Eu conheci Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças na minha adolescência. Eu lembro que minha irmã era muito cinéfila, e ela assistiu esse filme e chegou em casa um dia encantada, falando, esse filme é maravilhoso, vocês têm que assistir. Na época eu não assisti no cinema, assisti em casa depois. Minha irmã quis comprar o DVD, eu assisti no DVD. E eu lembro que eu não entendi por que minha irmã gostou tanto. Eu assisti o filme e falei, ai, não gostei. Achei. Ai, no filme tem a coisa da Clementine, que é a personagem da Kate Winslet, ela muda a cor do cabelo ao longo do filme, e o filme, ele é fragmentado, né, ele não segue uma ordem cronológica, então ela muda de cor de cabelo ao longo do filme, e aí eu lembro que eu fiquei muito atenta à cor do cabelo dela, e eu falei assim, eu já saquei que tinha alguma coisa que não estava funcionando direito, porque a cor do cabelo azul demorou para aparecer, eu saquei o final antes de ver o final, eu achava que era... Nessa época, eu assistia filme quase como que achando que assistir cinema era a tentar adivinhar o final antes do filme me mostrar qual que era o final, sabe? Todo mundo passou um pouco disso, né? É verdade.
E não é essa a ideia, né, quando você assiste um filme. Mas aí a minha irmã me falou isso, e aí depois eu fui assistir o filme com outros olhos, e eu acho que eu me apaixonei pelo Brilho Eterno depois que entrei na faculdade de audiovisual, assim, porque eu lembro que tinha um trabalho que era falar sobre. Eu acho que era um trabalho de autores, que a gente tinha que analisar um diretor pela sua obra completa, assim. E eu lembro que eu fui estudar Michel Gondry, e, e aí eu adorei o Michel Gondry, acho ele muito um diretor que toca muito em mim, assim, nos assuntos dos filmes dele, e o Kaufman como diretor, como roteirista também. Mas eu me apaixonei pelo Brilho Eterno porque eu amo histórias de amor. Eu acho que o Amor nos Tempos Cólera também é uma história de amor, né? E é uma história de amor um pouco mais improvável, assim. Não é uma história clássica de amor. Você é um casal disfuncional, desajeitado. É, não sei, eu gosto do roteiro, eu amo a trilha sonora, é um filme que me emociona. Não sei, durante muito tempo esse foi um filme de conforto para mim, assim, eu assisti e reassisti muitas e muitas vezes. É um filme que eu sei de cor, praticamente, assim. E é difícil até entender por quê, mas eu adoro esse filme, adoro, 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 assim. Ah, eu não acho difícil entender o porquê, porque É, o final do filme ele é muito bonito, né? Mostra muito. essa questão de como os casais, né, as pessoas podem escolher ficar juntas mesmo com muita adversidade, né? É, Não no é, final o amor vence, né? Aquela coisa do. E é. sabe uma curiosidade para você, Maria? Você falou dos cabelos, eu tava pesquisando sobre o filme, ela teve que usar peruca, a Kate Winslet, por conta disso daí, né? Ah, não sabia. É, porque como eles não gravavam também, né? Em ordem Sim. cronológica e tal, ela teve que usar peruca para. Em todo o filme ela tá usando peruca. Nossa, mas muito bem feito, né? Porque não É, parece peruca. Pelo menos eu não tive essa percepção. É, eu lembro que, por ter o DVD do filme, eu lembro que eu assisti também o making of do filme, assim. Mas isso eu não lembro, não sei se tinha no making of esse DVD essa informação. Mas eu lembro que tinham várias informações que eu, como estudante de audiovisual na época, achava muito fascinante, assim. Como foi a escolha do Gondry junto com a diretora de fotografia fazer a memória como uma luz que vai embora, sabe? Eu acho quando vão para essas sequências que eles apagam as memórias, cara, eu acho que tem coisas muito brilhantes do ponto de vista estético, assim, que eu gosto muito, assim. E não sei, eu amo a trilha sonora do John Bryan, eu acho inacreditavelmente linda, assim. Ela gosta, de verdade, a trilha eu gosto de botar para escutar e ficar escutando enquanto eu faço outras coisas. Eu amo essa trilha, acho muito linda, assim. E você falou que você sabe o filme quase de cor. Tem alguma cena, algum momento do filme que é a sua cena preferida? Tem. É a cena que o Joe e a Clementine estão na casa em Montauk, que é na praia, que é isso, logo no início do filme, abre o filme, o Joe tá levantando da cama com sono e ele tá indo pro trabalho, de repente ele pula o trabalho e vai pra Montauk, pra praia. E aí ele fala na narração: fui pra Montauk do nada, não sei por quê. Montauk em fevereiro, que é inverno. Por que que eu tô aqui? A praia tá cheia de neve, sabe? E aí, no final do filme, você entende que é porque Montauk era uma praia importante para os dois e que naquela última nesga, quando ele tá quase apagando a Clementine da memória, ela fala: me encontre em Montauk. E aí você entende porque que ele teve aquele impulso inconsciente de ir para Montauk no dia seguinte ao apagamento da memória. Mas na última cena que ele tá apagando ela, que ele tá na casa, e a casa tá desfalecendo, quebrando, tá tudo caindo, eles têm um diálogo que é a voz da Clementine em off enquanto ele responde a ela. O mar invade a casa. Aquele diálogo eu acho inacreditável. A cena é linda, a trilha sonora de novo é maravilhosa. E depois que ela fala, me encontre em Montauk, começa um clipe de imagens com uma trilha. Meu Deus do céu, coisa mais linda do mundo. O último clipe de imagens deles juntos, assim, quase que ele num trem e vendo as imagens passando. Acho essa sequência é. muito arrebatadora, assim. Acho muito, muito lindo. Não, Amo, e amo, você amo. falou da praia de Montauk lá, tipo, é quase um personagem do filme, né? A praia, Total, né? Um lugar onde as memórias, né, jamais podem ser esquecidas, assim, né? E para total. você tem um lugar no mundo, um lugar para você que simboliza a praia de Montauk, assim? É a Praia de Santiago, que é onde é uma praia aqui no litoral de São Paulo, no litoral norte, que eu tenho casa, que a minha família tem casa. É uma praia que meu tio comprou logo antes dele entrar em coma, e ele deixou essa casa de presente para nossa família. Ele não pôde aproveitar a casa, porque ele entrou em coma na sequência, e ficou 15 anos em coma. Mas a casa virou uma materialização do meu tio, assim, um presente que ele deu para minha família, assim.
E é, até hoje, um dos meus lugares favoritos do mundo. Eu amo essa casa, eu amo esse lugar. Eu me sinto Uma praia muito bem lá. pequeniníssima, não é? É pequeniníssima essa praia, né? Pequeniníssima, uma praia de 800 metros, é uma praia muito preservada, ela não é asfaltada, porque ela só tem um condomínio na praia e tem uma lei especificamente para Santiago que não pode ter construção na beira da praia. Então, quando você está no mar, você só vê a árvore, diferente de muitas outras praias no litoral norte, que você vê condomínios horrorosos, sabe? Uhum. Então é uma praia muito linda, vazia. Tipo, é um tesouro, assim. E eu adoro que quando eu falo, Praia de Santiago, as pessoas falam, onde? Nunca ouvi falar. Eu amo que as pessoas não conhecem Santiago, assim. É uma pena que eu esteja falando aqui dela, que eu tô fazendo uma publi de Santiago. Mas é meu lugar favorito na Terra, assim. A gente está aqui falando de livros, discos e filmes. Você contou a história do seu tio que virou um livro também, né? Tem um livro para quando você Sim, acordar, né? Que é exato. escrito pela sua tia, então. Pela minha mãe. Ah, Minha mãe escreveu explica um sobre o meu. pouco desse livro, então, o que que ele significa para você, para vocês todos da família, né? Sim, nossa, sim. É isso, meu tio entrou em coma em 2005. E aí, durante um tempo, o coma é muito cruel, né? Porque ele gera uma esperança, pelo menos pra gente, gerava uma esperança de que ele poderia acordar. Apesar de ser muito improvável, né? Difícil, mas gera uma. A gente tinha esperança. Talvez até ingênua a esperança, mas ela existia. Depois de um tempo, você vai acomodando aquela esperança e ela vai se tornando uma resignação, assim. Só que foi um baque para minha família, porque minha família é muito pequena e muito unida, assim, a gente é muito próximo mesmo, assim, somos um núcleo pequenininho e muito unidinho, assim. Então foi um baque muito grande, assim, para muita gente, um coma ou uma morte de um tio não pega tão forte, para mim pegou, assim, para todos nós. E minha mãe começou a ressignificar essa perda com um blog. Ela escrevia todo domingo uma crônica contando histórias da nossa família e do mundo, que seriam histórias que ela gostaria de contar pro meu tio se ele pudesse escutá-la, sabe? E chamava para quando você acordar. E depois de ela continuou o blog durante muitos anos. Meu tio faleceu em 2020, na pandemia, não foi de Covid, mas ele faleceu em 2020. E depois da morte dele, ela lançou um livro pela editora Planeta, reuniu essas crônicas, fez algumas outras inéditas. E a gente fechou essa história, por fim, sabe? Porque foram 15 anos, né? Por mais que a gente não tivesse mais esperança, for... ele estava lá ainda, né? Ainda que vegetando. Inclusive, um dos filmes que eu pensei ser era o Escafandra Borboleta, que foi um filme muito importante na minha vida. Muito importante, por causa disso, obviamente. Mas aí eu escolhi Brilho Eterno. Mas é um filme que para mim foi muito incrível, porque também era a escrita. A escrita salvou o Dominique Bobby, né, no filme. E no caso, foi minha mãe que curou ela mesma e a família em volta, sabe? E a sua família é cheia de artistas, né? Você é sobrinha neta do José de Abreu, né? Sim. Sobrinha bisneta do Raul Bop, que é É, um poeta que participou da Semana de Arte Moderna. A é. sua vida, então, foi, desde pequena, você sempre foi cercada de arte, assim? Cara, apesar de ter isso, né, esses outdoors que vieram antes de mim, não foi. Na minha vida não foi cercada de arte. A minha mãe é uma mulher muito inteligente. Eu acho que eu fui mais cercada por escrita do que por arte, assim. Tipo, é, minha mãe não é uma grande amante do cinema, por exemplo. Meu pai gosta de filme blockbuster, sabe? Eu acho que eu aprendi a gostar mais de cinema por causa da minha irmã mais velha, mas não foi uma coisa que veio antes de nós, sabe? Meus tios não eram grandes amantes de cinema, gostavam de ver o Van Damme, sabe? Então, eu acho que não. Eu acho que a escrita, sim, pela minha mãe. Minha irmã escreve muito bem, é jornalista. Meu irmão também escreve muito bem. Meu pai, apesar de não exercer, escreve muito bem. Eu acho que a escrita, mais, assim, gosto por histórias, talvez, mas não a arte em geral, sabe? Uhum, entendi. E, Maria, agora sabendo um pouco mais, quero saber um pouco mais de você, assim, né? Porque você é muito conhecida pelo seu posicionamento político, por Uhum, exemplo. Como é que foi esse despertar de consciência? sim. As discussões sociais sempre fizeram parte da sua família, da sua vida? Você fala que a sua família é muito pequenininha, assim, vocês já falavam muito sobre isso antes? Como é que foi? Na verdade, não fomos uma família muito politizada também. Eu sou de uma família de classe média, minha mãe é professora e foi mãe solo a maior parte da minha vida. Meus pais se separaram quando eu era muito jovem, então minha mãe foi uma mãe absurdamente incrível e me ensinou pelo exemplo, mas não
tanto pela parte intelectual conforme a gente foi crescendo. Hoje em dia, sim, a gente fala muito sobre isso. Mas eu acho que o nosso despertar político, social, foi junto, assim. Eu, aos 20 e poucos anos, e minha mãe mais velha, mas... e a gente concorda, graças a Deus. Porque teve muita gente que teve um despertar político em suas famílias, que foi um despertar tardio e para o lado oposto, né? E no caso da minha mãe, não. Mas eu acho que eu despertei politicamente um pouco mais na faculdade, porque eu fiz Senac e lá eu estudei com alunos que eram do ProUni e eram pessoas completamente diferentes de mim. Então, por mais que eu fosse de classe média, eu estudei com gente muito rica, porque eu estudei em colégios de classe média alta em São Paulo, porque eu era bolsista, que minha mãe era professora. Mas eu estudei com gente muito rica, assim, que ia passar o carnaval em Paris, sabe? Era um nível de dinheiro que era impensável, assim. E aí, de repente, eu chego na faculdade, eu estudo com uma galera que pegava 3 condições para ir para a faculdade, era uma galera que tinha tiroteio no telhado da casa no dia anterior, sabe? E contava isso na aula. E eu lembro que isso foi muito gritante para mim. Teve uma vez que a gente tinha que fazer um exercício que escrever um roteirinho rápido de 3 minutos. E eu escrevi um roteiro sobre besta, sobre o pão sempre cair com um requeijão pro chão, assim, era um roteirinho engraçadinho, idiota. E a menina do meu lado escreveu um texto sobre o tiroteio que tinha acontecido na casa dela no dia anterior. Eu falei, caralho, tipo, é isso. Eu falando sobre a bisnaguinha no pão, o requeijão na bisnaguinha, e ela falando sobre um tiroteio, sabe? E aí eu acho que me confrontar com realidades muito diferentes fez eu despertar para isso. Mas eu confesso que meu grande despertar veio com a internet, com as redes sociais, assim, tipo, principalmente Facebook em 2013, assim. Até tenho entrado um pouco em crise com essa constatação, depois que eu li o livro A Máquina do Caos, eu falei, ok, eu sou um produto do Mark Zuckerberg, mas tudo bem. Eu acho que foi isso. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou pegar carona rapidinho na escolha do seu filme, do seu disco, e te fazer uma pergunta capciosa, hein, agora, hein? Tá. Difícil para uma bitomaníaca. Que música dos Beatles você apagaria da carreira deles? Apagaria? Nossa, essa pergunta não é difícil para mim. Eu apagaria Her Majesty, do Abbey Road, que é a última música, justamente porque é o último álbum do disco. Ele termina com The End, daí depois vem Her Majesty. Por quê? Por quê? Mostra que qualquer obra perfeita tem seus defeitos. E o defeito é Her Majesty, gente. Por que que eles colocaram aquela música no final? Se, obviamente, tinha que terminar com The End. Então, eu apagaria Her Majesty. Boa, boa. E já que a gente está nessa do brilho eterno e do que apagaria, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, o que você apagaria da sua memória, seja se você apagaria alguém, um relacionamento, enfim, alguma coisa. E outra memória sua que é muito preciosa, que você esconderia lá na última gaveta para ninguém apagar, caso você participe de um processo igual os personagens do filme. Gente, que pergunta boa e difícil. Como eu queria ter mais tempo para pensar, que eu acho que eu vou ser talvez injusta com alguma memória muito valiosa. Mas, bom, uma pessoa que eu apagaria. Eu não queria militar. Mas será que eu milito? Não. Não. Não, da minha vida, né? Hum. Putz, eu já conversei muito sobre isso com meu irmão, assim, que também adora esse filme. Eu acho, eu prefiro sentir as coisas, mesmo dores, do que apagá-las, assim. Eu, se fosse o Joe, não apagaria a Clementine, apesar da dor, assim. Hum. E a memória feliz é mais fácil? Ou também Desculpa, gente, desculpa, reguei. Não apago ninguém, eu prefiro viver tudo. A memória feliz, vou citar uma. Teve um dia que era aniversário do meu tio, justamente esse meu tio que estava em coma, e a gente estava na casa da minha avó. Ele ficou acamado na casa da minha avó durante muito tempo, com uma estrutura hospitalar para ele lá. E teve um dia que acabou a luz. E a gente acendeu algumas velas, e a gente ficou lá. E era para ser um jantar rápido, assim, sabe? Porque a gente ia, cantava parabéns para ele, ainda que ele não tivesse nenhuma resposta clara, né? Mas geralmente eram noites melancólicas, né? Minha avó ficava triste e tal. Mas nesse dia especificamente, mesmo tendo acabado a luz, a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando. A gente ficou horas com as velas ligadas, dando risada. Era um dia que tava todo mundo de bom humor e foi um dia muito, muito feliz, assim. Foi um dia muito especial. Minha mãe escreveu um texto sobre esse dia também no blog, depois do livro.
Então, eu acho que foi um dia inesquecível para todos, assim, mesmo que inconscientemente, eu protegeria esse dia, essa memória, com unhas e dentes. Belíssima resposta. Então, para a gente fechar esse bloco do filme, por enquanto, né? Queria falar sobre essa sua formação original, né? Você fez audiovisual com essa intenção de ser cineasta, né? Roteirista e cineasta. E queria saber como está isso hoje em dia, se é uma vontade que você ainda tem, né? Que você quer se aventurar, e que tipos de filmes você quer fazer. Ótima pergunta. É isso, na faculdade eu queria ser roteirista e diretora, assim, era essa meu grande desejo, assim. Depois a carreira de atriz realmente me capturou e muito positivamente, eu amo ser atriz, assim, e eu, de fato, quando me tornei atriz, eu estava trabalhando como continuista, e é muito legal ser continuista, mas é muito mais divertido ser atriz, então, realmente, foi muito mais sedutor continuar e permanecer na carreira de atriz. Só que agora, ultimamente, eu tenho entrado em crise com a carreira de atriz, porque a minha vida é cheia de pequenas crises, e aí eu tô com vontade de cada vez mais de voltar para de trás das câmeras. Eu tenho projetos para isso, para esse ano, inclusive, coisas autorais, coisas pequenas, mas com vontade de realmente realizar o que era o meu grande desejo, a minha grande paixão quando eu me formei, assim. Então, agora, de fato, essa vontade está voltando de maneira mais latente, assim. E aí, que filmes você Ah, gostaria de fazer? claro! Filmes que eu gostaria de fazer. Eu adoro filmes com muito diálogo. Eu sou uma apaixonada por diálogos e filmes com muito diálogo. Eu adoro dramédias. Citando agora um filme mais recente, assim, por exemplo, uma dramédia como A Nora, sabe? Que é um drama, mas também tem comédia. Eu acho que eu não consigo mais escapar da ironia, então eu gostaria de fazer um filme irônico. É, Também adoraria fazer um filme como. É muita pretensão dizer isso, mas foda-se. Parasita, Legal. sabe? Mas sobre a realidade brasileira, da desigualdade social brasileira. É, que também tem seus momentos de comédia naquele filme, né? É uma loucura. Mas é isso, Brilho Eterno pra mim seria um totem de um filme absurdo. Amo Lady Bird. Adoro esses filmes, esses coming of age, assim, sabe? O início da juventude, o início dos 20 e poucos anos dessa passagem. Eu acho lindo, assim. Tem vários filmes desse coming of age que eu gosto. Acho que Lady Bird seria um deles também, pra citar. Você levantou a mão? Porque eu queria falar também, só apontar mesmo, assim, que você tem muita ligação com a sua família, né? Você fala muito de família e os gêneros que você falou de cinema também englobam muitas histórias sobre família, né? Sim, Você sim, imagina fazendo uma dramédia familiar, assim, porque Lady Bird é muito familiar, né? Também. muito, muito. Nossa, total. Acho que sim, nunca tinha pensado em fazer uma dramédia familiar. Quando eu penso em escrever algum roteiro, eu sempre acho que eu vou escrever alguma história de amor, porque eu adoro histórias de amor, mas sim, seria muito legal uma dramédia familiar, realmente. É um bom insight. E você tem um irmão gêmeo também, né? Também é Tenho. uma peculiaridade da sua família, né? Também daria uma boa história também, né? Total, total. Mas como fazer isso sem ser muito autobiográfico e muito autorreferente? É. Né? Aí entra a sua parte roteirista, a sua genialidade como roteirista para Exato. Mas meu encontrar o irmão é tão caminho. passional que se eu colocasse qualquer defeito no irmão gêmeo homem, ele ia falar: Ah, Maria, eu sou assim? Bom, continuando aqui, a Maria já explicou para a gente um pouco da ligação dela com o Brilho Eterno, também com os Beatles. Então, Maria, fala sobre o livro O Amor nos Tempos do Cólera, que você escolheu como o livro que marcou sua vida. Como que você chegou nele? Nossa, como eu amo esse livro. Eu cheguei nesse livro, bom, depois de Os 100 Anos de Solidão, que eu li porque, justamente em Santiago, na casa de praia que eu ia todas as férias, eu costumava ler muito nas férias, assim. Ainda leio mais, mas é que hoje em dia, como eu viajo com os amigos, leio menos
nas férias, né? Mas, enfim, lia muito, 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 li o 100 Anos de Solidão, me apaixonei completamente, quis ler outros livros do Gabriel Garcia Marques e li O Amor nos Tempos do Cólera, que eu acabei gostando mais do que o 100 Anos de Solidão, que é uma opinião controversa, porque as pessoas gostam mais dos 100 anos. E eu me apaixonei pelo livro, meu Deus, achei a coisa mais linda do mundo, assim, eu costumo grifar meus livros, eu sei que isso é um crime para muitas pessoas, mas eu gosto de grifar com lápis, com lápis, pelo menos. E eu lembro que teve uma hora que eu falei, gente, eu quero grifar tudo, tudo que ele escreve é lindo, toda frase é maravilhosa, todo parágrafo é cheio de poesia, e tudo é maravilhoso, eu quero guardar isso para sempre, assim. E então foi um dos poucos livros da minha vida que eu reli mais de uma vez, assim. Eu já li 4 vezes O Amor nos Tempos do Cólera. E eu gostava de ler justamente no verão, assim, depois de um ano, ler de novo, depois de um ano, ler de novo, depois de um ano. E eu li 4 vezes, já faz um tempo que eu não leio. Acho que a última vez que eu li foi antes da pandemia, mas mesmo assim é um livro que me marcou muito. Acho, de novo, uma história de amor também não exatamente certinha, né? Assim, é um amor que é unilateral por umas partes, né? De uma parte grande do livro, 2/3 do livro é um amor unilateral, que o Florentino Ariza ama ela, mas ela não ama ele de volta, e depois um amor realizado na terceira idade, assim. Então, eu também gosto que é o amor em diferentes fases da vida, e, não sei, amo a Fermina Daza, assim, a protagonista do livro, eu acho ela uma personagem muito brilhante, e é isso, me apaixonei pelo livro. O livro tem uma dedicatória para a esposa dele, né, para Mercedes, que é Amo. para a Mercedes, é claro, né? Gente, essa é a melhor dedicatória que existe. Não é? Eu É amo. demais, é simples Exato. e certeira, né? Profunda, né? Profunda ao mesmo Ela é tempo. perfeita. Eu amo essa dedicatória. Ainda bem que você citou ela. Ela é perfeita. Eu amo. E você então, pelo seu histórica de comédias românticas que você falou, né, essas obras que você selecionou também, você acredita realmente no poder do amor, assim? Você acha que o amor tem Eu, esse acre- poder todo? eu acredito no poder do amor, mas uma vez eu vi uma entrevista com a Rita Von Hunt que ela fala, mas de que amor a gente tá falando, né? Porque tem gente que tem muito amor à pátria, muito amor a Deus, e é um amor que é amor, mas é um amor que não necessariamente traz coisas frutíferas e positivas a partir delas. Então, assim, eu acredito muito no poder do amor, mas ele não necessariamente é santificado e puro e só benéfico. Eu acho que o amor também pode ser corrosivo, pode ser violento, pode ser, enfim, tem gente que acha que não, que o amor é só. Aí isso não é amor, é outra coisa. Não sei, não sei. Excelente resposta. Com certeza. E Maria, o Gabriel Garcia Marques, ele disse que escreveu o livro inspirado na história de amor dos pais dele. Sim. E a história de amor dos seus pais, assim, também daria um livro? Não. Não. É uma merda a história dele. Tô brincando. Não. Não, mentira, assim, acho que. Na verdade, olha aí, acho que sim. Acho que daria um livro, sim. Daria uma história. É uma história bonita, em partes. Bom, eles se apaixonaram muito jovens, namoraram, já casaram, já tiveram filhos muito cedo, se separaram quando eu tinha 5 anos. Eu considero hoje, mais adulta, que meu pai foi egoísta, sim. A decisão foi da minha mãe, mas foi por causa do meu pai, que, na minha opinião, foi um cara egoísta. Então, a separação foi difícil, sim. Eu vejo como minha mãe foi absolutamente foda. Minha mãe é uma mulher muito foda. Como mãe solo de criar nós 3. Mas depois da separação, tivemos épocas de muita animosidade entre os dois. Mas hoje em dia eles são muito amigos, amigos de verdade. E isso eu acho bonito, assim. Eles conseguiram recuperar uma amizade, eu acho que graças ao perdão da minha mãe, porque minha mãe é uma mulher muito, como eu já falei, foda. E eu acho que ela conseguiu perdoá-lo e não ressenti-lo. Talvez em alguns pontos, em alguns aspectos, meus irmãos, a gente ressente meu pai mais do que minha mãe. Acho isso bonito. Então, talvez isso seja uma história de um casamento real, de uma separação, né? Pô, daria um belo filme isso aí. Eu lembrei E daquele tem a filme ver que eu adorei. com as suas escolhas. É.
Tem a ver com as nossas escolhas. Eu lembrei de um filme que eu também adoraria fazer se eu fosse diretor um dia, que é o Histórias de um Casamento. Não é história. Cenas de um Casamento com a Scarlett Johansson e com. Tem os Nossa, dois, né? Tem os Tem Cenas os de um dois, né? Casamento, que é do Bergman, e tem o É, História de um Casamento, é, que é com a Scarlett Johansson e o Adam Driver, né? Do Noah Baumbach. esse filme eu acho. Nossa, como é bom. Então eu acho É. que. É, bonito. Você falou um pouco do livro, né? Dessa história de amor, de alguém que fica esperando, e a gente pesquisando aqui para fazer o roteiro, né? A partir dessa obra, tem rolado uma problematização, né? Do livro recentemente, assim, as gerações mais novas já, eu acho que elas entram em qualquer obra dessas mais que já são mais antigas, assim, já com outro olhar, né? Do que a gente entrava na nossa época de escola, por exemplo. Qual é a Então, problematização? então tem muita gente que vê que a história do cara que fica lá 50 anos esperando a mulher e tal, Uhum. e isso é mais uma obsessão do que um amor em si. Também tem a parte que ele se Uhum. relaciona com pessoas mais, com crianças, né, com adolescentes, tem uma menina de 14 anos Aquelas, com quem aquelas ele, que. Ah, 14 anos que no final do sim. filme, até no final do livro, até comete suicídio, né? Essa menina de 14 anos, que com quem estava se relacionando, já um senhor de 70, 80 anos se relacionava com uma menina de 14 É. e ela acaba cometendo suicídio quando sabe que ele está com a Fermina. Então, queria te perguntar também, acho que não é uma pergunta fácil, acho que todos nós aqui, a partir do momento que a gente fala de obras, a gente tem o quanto a gente tem que levar em conta essa leitura das novas gerações de 2025 quando a gente vê uma obra passada, ou ou não, tudo é um retrato daquele tempo em que o autor escreveu. Eu acho injusto analisar obras antigas com o olhar que a gente tem hoje. Eu acho anacrônico, eu acho injusto. A gente tem outro tipo de moralidade mesmo hoje em dia, assim. Eu acho injusto. Eu acho que se eu tivesse que ver de maneira simplista, é isso. Claro, é importante levantar essas questões, acho super importante sempre. Mas é isso, eu não, de maneira nenhuma condeno o Gabriel Garcia Marques pelo que ele escreveu, sabe? Eu acho que não tinha como, isso não era uma coisa que era falada na época, não eram questões levantadas, não era. Então, o próprio concordo casamento completamente. da Fermina Daza com o Juvenal Urbino é um casamento arranjado. Obviamente eu sou crítica a casamentos arranjados, mas é uma época, né? Enfim, é uma história da virada do século XIX do século XX, sabe? Então, era um tempo de Era um guerra. retrato daquele momento, né? Exatamente. É. Sim, é óbvio que é terrível, mas que bom que a gente, na realidade, consertou isso. Mas na ficção, uma ficção que parou no tempo, acho injusto dizer, tá errado. É o seguinte. Exatamente. Um outro exemplo, né, de filme que eu trago aqui é o do E o Vento Levou, né, que até colocaram um disclaimer agora no início do filme falando, não, porque ele retrata uma outra questão ali, uma outra época, tem muita questão com racismo. Enfim, o filme tem um monte de problemas, mas que são trazidos hoje, né? Eu concordo É, muito com o que você falou. então, pois é. Enfim, eu acho legal falar sobre, mas é isso, sei lá, ficou Ô, na época. Maria, quando eu fui fazer a pesquisa também sobre o livro, enfim, resgatar algumas coisas, me veio uma outra reflexão do próprio Gabriel Garcia Marques, né? Porque eu não sabia disso, que ele só publicou seu primeiro romance acho que quando ele tinha 40 anos, um pouquinho depois dos 40. E ele Sim. falava, né, que a melhor forma, até as palavras dele eu anotei aqui, a melhor forma de explorar a verdade dos fatos é com a idade. E a gente vive um pouco uma ansiedade, né? Tipo, hoje em dia com as redes sociais, de, cara, se eu não virar até os 30, 40, fudido, tal, não sei o quê, eu acho que isso para a arte é muito ruim, você não acha? Porque, no Muito, fundo, a nossa. bagagem de vida que faz, né, a gente ser o que a gente é, né? Não, totalmente. E, assim, acho que a juventude dá algumas outras coisas que são interessantes para a produção de arte, que a juventude geralmente é o lugar da rebeldia, que eu acho que é interessante na arte também, sabe? Mas concordo, eu acho que só a maturidade É, promove e outro você que tipo de vive bastante nas reflexão. redes sociais, acho que você vê bastante isso também, né? Tipo, dos jovens querendo se colocar rápido. Ah, sim, não, total. É, Não, total. Eu acho que tem uma. As pessoas têm
muita pressa hoje para chegar em grandes lugares, né? Eu acho que tem vários degraus que estão sendo pulados, sabe, de maneira muito leviana. E isso me preocupa para essas gerações e, e muitas vezes esse chegar lá, hoje em dia, com as redes sociais, é assim, ter seguidores, é, sei lá, são coisas tão supérfluas, são coisas que você não consegue tatear, eu fico aflita, assim, fico assustada, porque isso é isso, sei lá, até quando isso vai ser uma coisa que de fato tem valor, sabe? É, uma moeda Enfim, de troca, né? Sei lá, é muito estranho. é, E é por é isso que muito muita estranho, gente parece uma muito pouco. constante e é por isso que muita gente vive num constante estado de ansiedade, né? Não importa a Total. idade, mas especialmente os millennials, né? Nós, millennials, a Sim. gente vê muitas, eu até vejo pessoas mais novas que eu, acho que você também deve ver, Maria, os seus seguidores, mais jovens e com muitas questões de ansiedade mesmo, assim, você fica, Muito. gente, Eu sou da geração X e sou ansioso, eu não sou milênio. ah, eu achava que você Mas era você é um milênio, cara, Guga. mas você é um cara que está sempre online, ou não? Não, Não? não tanto assim. Não. É, o Eu sou Guga é meio low assim. profile, é considerado low profile As aqui pessoas brigam do comigo para grupo. fazer a aposta lá sobre o seu trabalho, faz isso. Eu fico, caramba, eu fico relutante porque eu não tenho essa intimidade, sabe assim? Sei. Não nem força. É. Tá tudo bem. Mas eu É. sei que, já que a gente está nesse assunto de redes sociais, eu sei que a Bárbara tem uma pergunta que ela separou para falar sobre esse assunto, até pegando uma carona no disco dos Beatles, né, no Abbey Road. Exatamente, eu pensei, boa, vamos fazer agora. Não, é que os Beatles, eles tinham uma relação meio conflituosa, assim, com os fãs, né? Teve vezes que eles pararam shows porque eles não se ouviam do palco, né? Por conta das Uhum. pessoas que gritavam, tipo, em todos os lugares que eles iam, né? Enfim, e teve também, óbvio, o assassinato do John Lennon. Então, você acha que essa relação de amar e odiar, ser o centro das atenções, é um pouco do que você vive com as redes sociais? Até o vídeo lá que o Guga comentou, né, do seu 1 milhão de seguidores. Como que você se sente com relação a isso? Nossa, total. Eu sinto que a relação de qualquer fã é uma relação muito dúbia, assim, porque o fã é uma pessoa muito engraçada, né? Eu sou fã de muitas coisas, né? Então eu não falo como no lugar de ídolo, eu falo no lugar também de fã. O fã ama teu trabalho, tem uma devoção muito altruísta, né? Você não espera nada em troca, a não ser o trabalho. Então, o Paul não precisa me dar nada, o Paul McCartney não precisa me dar nada, só os shows e as músicas novas e a presença dele já me basta, assim. Só que eu acho que as redes sociais quebram um pouco essa barreira, que é você sente que você conhece aquela pessoa e aí eu quase sinto que fica um lugar quase de prestador de serviço e cliente, sabe? Tipo assim, mas você não posta mais vídeo. Mas você não começa uma cobrança. Que eu também acho que existe com outros artistas, assim, só que eu acho que a rede social, como ela aproximou essa relação, tem uma coisa de tipo, não, eu tô pagando, quero receber, sabe? Assim, eu tô aqui, sou seu fã há muito tempo, quero receber. Então, e eu também acho que tem gente que pode até me seguir, mas não necessariamente é fã. Eu acho que tem muita gente que segue. Eu sinto, já falei isso várias vezes, eu acho que tem gente que me segue esperando eu errar. Tem muita gente esperando eu dar algum deslize, sabe? Não o tempo todo, né? As pessoas não vivem para isso, mas tipo, assim, tem uma galera lá que é espectador passivo e que tá pela polêmica. Não sei, assim, eu tenho as redes sociais. É muito conflituosa para mim, assim. Eu falo assim, eu não posso acreditar nos comentários, eu não posso acreditar nos comentários, em nenhum comentário, nem nos positivos, nem nos negativos. Os de hate são terríveis, mas os muito positivos também são muito perigosos, assim, porque é muito fácil você ficar deslumbrada, sabe? Tipo, eu posto qualquer coisa que eu fiz de trabalho, você merecia um Oscar, você merecia um Emmy, não sei o que, eu falava, gente, não, sabe assim, eu não posso acreditar nisso, entendeu? E o que eu acho que tem muita gente que acredita, eu acho que tem muito influenciador muito metido por aí, e eu acho que é isso, assim, que eu acho que a gente se convence dessas coisas, sei lá. E ao mesmo tempo é uma ferramenta que te deu muita visibilidade, né? Sim, A gente lembra, né, da blogueirinha do fim do mundo, que para muita gente foi o primeiro contato que teve com o seu trabalho, foi sim, essa personagem, né? E sim.
A gente não viveu os tempos do cólera, mas a gente viveu os tempos de Sim. pandemia. Eu queria aquela velha pergunta clichê, fora da blogueirinha do fim do mundo, você estava bem fora dos stories? Como é que foi a pandemia para você, Maria? Cara, foi uma loucura a pandemia. Me separei na pandemia, engordei um monte, tive muita crise com essa coisa de me tornar famosa, entre aspas, na pandemia, porque eu era atriz antes, mas foi depois da Blogueirinha do Fim do Mundo, como você falou, que as pessoas passaram a me conhecer mais. Então, eu estava trancada em casa e eu andava no quarteirão com o meu cachorro, recém-adotado, com máscara, e as pessoas me reconheciam na rua, assim, coisa que não acontecia antes, muito raramente acontecia. Entrei muito em crise com isso, fiquei meio paranoica, assim, tive muito medo de perder muita gente, felizmente não perdi, mas tive muito medo disso. Então, assim, a pandemia foi terrível, mas foi um período transformador na minha vida, assim. Então, eu lembro da pandemia com um pouco de confusão, sabe? Porque ela me trouxe coisas muito positivas, até profissionalmente, mas ela foi um, foi um, foi um trauma, eu acho, sabe? E é uma loucura pensar que foi um trauma coletivo, né? E que a gente fala pouco sobre esse. A gente não quer falar sobre a pandemia depois dela, né? Então é um estresse pós-traumático coletivo e a gente só, enfim, segue. Foi um tempo muito complexo, assim. Foi mesmo, verdade. 5 anos, gente. Quem viveu, 5 viveu, anos. né? O negócio foi exatamente. Foi. Você falou pelo livro e pelo filme, e acho que Beatles também tem isso do romantismo, né? Sim. De uma coisa de acreditar muito no amor e tal. O próprio livro ele fala do amor, como você mesmo disse, de várias facetas, né? Queria saber se você, ao longo da sua vida, os relacionamentos que você teve, você já teve vários papéis assim dentro de uma relação, coisas que você já foi um dia e hoje você não é mais, assim, nesse campo. Se houve um amadurecimento também, né? Você se vê diferente nessa posição de estar no relacionamento do que você via na adolescência ou na juventude? Uau! Nunca tinha parado para refletir isso. Acho que sim. Acho que amadureci algumas coisas importantes, estruturais numa relação, mas eu consigo identificar mais similaridades do meu comportamento dentro de um casal, assim. Eu gosto muito de namorar, eu sou namoradeira, assim. Meu relacionamento anterior foram quase 9 anos, e antes disso namorei a faculdade praticamente toda, e antes disso a escola praticamente toda. Eu emendo relações longas uma na outra, assim. Mas eu consigo identificar similaridades entre elas. Sou amiga de todos os meus ex. Eu adoro todos os meus ex, coisa que também é rara quando converso com amigas e até vendo na internet, assim, as piadas que fazem de ex, que ex não presta. Eu adoro todos os meus ex. E eu acho que também, além dessas relações, eu tive paixões mais curtas ao longo do caminho, mas que eu consigo também identificar os motivos pelos quais elas não foram para frente, sabe? Que eu acho que era onde eu não me sentiria bem ali dentro para seguir adiante, sabe? Eu acho que eu consigo identificar fácil uma pessoa que vai encaixar no que eu gosto numa relação, sabe? Será que eu respondi sua pergunta? Respondeu, e daí eu já Entendeu? Muito pensei em bem. outra também nessa linha. Você falou dos filmes Coming of Age, né? Que você gosta Aham. desses filmes de formação da pessoa lá no final da adolescência. Como é que era a Maria de 20 e poucos anos? E quando você olha para trás, ela também tem essa similaridade ou você mudou muito, assim, dos 20 anos para hoje? Cara, eu me acho bem parecida, na verdade. Pro lado bom e pro lado ruim. Eu acho que eu sempre fui explosiva, sempre fui brava, sempre fui espontânea. Isso é uma característica que as pessoas, quando me conhecem, me falam que eu sou muito. Sempre gostei de ver fazer as pessoas rir. Eu consigo identificar muitas. E assim, eu tenho um lado bastante infantil, que eu ainda identifico em mim, que às vezes é um problema. Agora é um problema mais, né? Então, eu acho que tem muita similaridade, sim.
Acho que eu me reconheço na Maria de 20 anos. E se você encontrasse a Maria de 20 anos para dar um conselho para ela, qual que seria? Se eu encontrasse ela, eu ia, talvez, falar para ela ter um pouco mais de planejamento, menos ir com para onde o vento sopra, sabe? Um pouco mais de planejamento, um pouco mais de racionalidade, pragmatismo. Em alguns momentos na vida eu acho que teria me ajudado mais, sabe? E você tá nessa fase agora de procurar esse foco, assim, Maria? Super. Tô procurando foco agora. Tô procurando mais planejamento, mais calma, mais, assim, menos, vou deixar minha vida me levar, o que aparecer eu faço, de repente surge uma coisa doida e eu vou. Não, sabe, eu vou decidir agora, não vou com o que acontece. Eu virei atriz porque aconteceu, não quis, sabe? Então, o que eu quero? Qual que é o meu alvo? O que eu tô buscando e como é que eu vou fazer para chegar aonde eu quero, sabe? Menos ficar. Eu tenho um pouco disso, mas eu acho que eu deveria ter mais, sabe? E você tem essa clareza da onde você quer chegar, assim, nesse momento? Não! Essa é a parte difícil. É. Algumas coisas, mas algumas coisas eu acho, por exemplo, ser mãe é uma questão que agora tá batendo na minha porta. Eu tenho 33 anos, eu preciso começar a pensar nisso. Isso é uma coisa que exige planejamento, sim ou sim, não dá para deixar rolar. A minha ginecologista já fala sobre isso. Isso é uma coisa, eu tenho que pensar. Eu quero, não quero. Se eu quero é congelar óvulos, é ter filho agora, coisas assim. Eu acho que isso é uma coisa que já é uma coisa que me bota mais com o pé no chão, sabe? Só para te dar um exemplo. Perfeito. Vai lá, Guga. Não, eu tenho uma pergunta para Maria, porque já que a gente falou tanto de amor aqui, acho que um dos grandes personagens da sua vida é sua mãe, né? E aí, pegando carona naquela dedicatória do Marx para a esposa dele, se você fosse escrever um livro sobre a sua mãe, É. qual que seria a dedicatória que você escreveria para ela? Uau, que difícil. Que bonito. Deixa eu pensar. Talvez eu diria para a Betina, para que ela consiga se enxergar como eu enxergo ela. Nossa, perfeito. Sensacional. Perfeito. Lindo, lindo. Obrigada. E, Maria, eu queria falar sobre Beatles, né? A gente não falou tanto sobre música, mas qual que é o seu Beatles favorito? Só para dar uma Paul, parecida. Paul. Sou louca pelo Paul McCartney. Louca. Agora eu tava em Nova York pela primeira vez na minha vida. Fui agora. Fiquei 12 dias lá. No meu quarto dia lá, entro no Instagram, tem um post do Paul McCartney. Estou surpresa em Nova York. Hoje, às 6 da tarde. Eu falei, o quê? Eu tinha acabado de chegar no museu. Larguei tudo. Perguntei pro cara, esse ingresso é válido até o final do dia? Eu falei, então depois eu volto. Porque a gente não tá podendo despertar $40, né? Aí peguei um táxi, fui até o show. Cheguei, tava esgotado. Tiveram boatos de que ia ter show no dia seguinte. Eu fui pra lá, esgotou antes que eu conseguisse. Terceiro dia também, cheguei às 7 da manhã. 7 da manhã, num dia de menos 10 graus em Nova York. Também não consegui ingresso, porque os 3 dias estavam super lotados. Nesse terceiro dia foi injusto até, porque o lugar tinha 575 lugares. E eu contei, eu tava no lugar 300 na fila. Exatamente 300. Tinham 300 pessoas na minha frente. Se eles seguissem a lotação orgânica das pessoas que estavam na porta, eu conseguiria entrar. Só que daí eles só venderam 90 ingressos para o público, o resto era só VIP. E eu nunca tive tanta raiva de pessoas VIP na minha vida como nesse dia, porque eu fiquei 6 horas na fila, no frio, para ver esse homem. Mas tudo bem, eu ficaria 12 horas, porque eu amo esse homem mais que tudo. Não consegui vê-lo, mas tudo bem, já vi ele muitas vezes aqui em São Paulo, espero ver mais muitas. Eu amo muito o Paul, eu sou louca por ele. Daria um bom episódio da blogueirinha em Nova York, né? Daria um bom episódio. Eu pensei em fazer um episódio da blogueirinha em Nova York, mas eu tenho esse conflito também, que eu acho que ficar ostentando uma viagem em Nova York, eu falei, será que eu não quero? Tá muito caro, tipo, não é todo mundo que tem a capacidade, a possibilidade de ficar lá em 10 dias em Nova York. Eu falei, não quero, eu não consegui encontrar um meio de não ser, não sei, eu sempre entro em crise com isso, de ficar postando minha vida pessoal, Sim. enfim.
Não, mas é bom, você tem essa autoconsciência, né? Na verdade, você sabe muito bem de si, assim, tipo, dá pra ver pela conversa, né? Que você se conhece muito bem. Então, é muito bom, Maria, pessoas como você que pensam antes de fazer algumas coisas na internet, né? Hoje em dia. Mas às vezes eu penso demais, me paralisa também. Mas obrigada, Bárbara. Obrigada, meu amor. A gente já está caminhando para o final, mas antes eu queria fazer uma pergunta, já que a gente está nos Beatles. Você já falou, acho que você já respondeu, mas queria só confirmar que a capa do Abbey Road é icônica, né? Talvez a mais icônica da cultura pop, aquela rua, as pessoas vão até lá para tirar foto e tal. Se você fosse gravar um álbum, ou escrever um livro, fazer um filme, e fosse escolher um lugar icônico para fazer uma capa ou um pôster, seria Santiago, a Praia de Santiago, ou teria outro lugar? Cara, acho que seria Santiago, sim. Apesar de eu ser uma pessoa que... Eu amo cidade, mas acho que Santiago é um lugar muito especial para mim. E eu tenho uma foto na Abbey Road também, na faixa de pedestres. Eu cometi esse clichê. Eu fui para Liverpool também, para conhecer a cidade deles. Nós fomos também, fizemos todo o tour dos Beatles para conhecer as casas onde todos eles Gente, é moraram. mágico aquilo, gente. Pelo É amor de mágico, Deus. é mágico. Ah, Bom, não, e posso só falar uma coisa antes? Porque claro. quando você trouxe a coisa da problematização do Gabriel Garcia Marques, eu esqueci de falar que você também falou sobre a espera, tipo, sobre um homem que espera muitos anos um amor. Tem uma história na minha família que é uma loucura. Minha avó, antes de casar com meu avô, ela namorou um tal de Marquinhos. E o Marquinhos amava minha avó, era louco pela minha avó. Ele era um Florentino Ariza. A minha mãe fala que quando ela era pequenininha, tinha um homem que subia e descia a rua, na rua sem saída onde eles moravam, e era o Marquinhos. E ele olhava pra minha mãe e chorava, e falava, você é a cara da sua mãe. Ele não fazia nada, ele só observava de longe e chorava, porque ele era louco pela minha avó. Foi um amor que parou pra ela, mas pra ele seguiu. Quando meu avô morreu em 2010, ele ligou pra minha avó, querendo encontrar a minha avó. É muito Olha, Florentino Ariza, só que ela não quis encontrá-lo e, enfim, minha avó faleceu depois. Mas esses amores acontecem, cara. Esses amores não realizados acontecem. O Romeu, antes de ficar com a Julieta, ele era apaixonado pela Rosalina. E ele se apaixonou pela Julieta. E a coitada da Rosalina? Ninguém fala dela. E o Amor nos Tempos do Cólera fala desses personagens que ficam pra trás. exatamente. Excelente. É A só sua isso que eu vida queria- tá cheia de inspiração aí, Maria. Tem Tem, muita história aí para tem. livros, filmes. É. Alguém quer fazer mais uma pergunta antes do nosso final? Guga, Bárbara? Ah, você falou de maternidade, né, Maria? Mas assim, você se sente pressionada pela sociedade de alguma forma sobre ser mãe? Isso vem de você? Assim, vendo de fora, talvez sim, né? Vem de você, da sua família, né? Dos seus Sim. laços. Mas você acha que é também uma pressão? Como você lida com isso, assim? Eu acho que é que assim, eu nunca sonhei em ser mãe. Nunca foi um sonho meu, como foi da minha mãe, como ela conta que era, e como foi da minha irmã, que também sempre sonhou em ser mãe, e que agora é. E outro dia, conversando com uma amiga, eu falei, eu não sonho em ser mãe, mas eu acho que eu gostaria de ser mãe. Ela falou, Maria, posso te falar? Eu acho que você tem que sonhar em ser mãe pra ser mãe. Tipo, eu acho que tem que ser um desejo muito grande, porque é muito difícil. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que alguns desejos são construídos, né? Não precisam ser desejos do berço. Mas isso me faz pensar, assim. Eu acho que eu gostaria de ser mãe, mas eu gostaria de ser mais velha. Talvez. Eu tenho 33, talvez aos 40. Só que na biologia, hoje é super possível, claro. Mas é mais difícil. Então, assim, é algo a se pensar, sabe? É algo de. Eu acho que aos 40 eu adoraria ser mãe. Mas eu. Enfim, talvez eu tenha que. Enfim, é uma decisão, assim. Mas eu não sinto exatamente pressionada pela minha família, não. Apesar de que depois que minha sobrinha nasceu, rolou um. E aí, quando é que vai? Ela vai querer uma prima, sabe? Mas super numa boa. Clássico, né? Mas enfim, vamos ver. Daqui a pouco, a gente faz o diagnóstico sobre o que as obras favoritas da Maria Bopp revelaram sobre a personalidade dela e também teremos o diagnóstico do primeiro ouvinte a participar dessa temporada. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas.
É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. Vai, e por aqui a gente volta para a conversa com a Maria Bopp e para o diagnóstico dela. Guga, tem uma última pergunta ou já tem todos os dados que você precisa? Já tenho os dados, pô. Tudo certo. Porque agora, Maria, agora é aquela hora no final do nosso podcast em que a gente, inspirado pelas obras e também por essa 1 hora e pouca de conversa, a gente faz uma análise, um diagnóstico aqui da sua personalidade a partir das obras que marcaram sua vida. E hoje quem vai fazer isso é o Guga. Então, Guga, é com você. Vamos lá, Maria. Deus. Bom, eu sempre, nas participações aqui, eu sempre faço uma correlação do entrevistada com um personagem fictício da história do cinema, principalmente, né? Então, eu queria começar falando que você já disse em inúmeras entrevistas, né, das dificuldades que você tem para encerrar ciclos, né? E, de certa forma, essas 3 obras aqui têm um pouco de relação com isso, né? O livro que você escolheu falar de um amor que só vai se concretizar depois de 50 anos, né? O disco dos Beatles é o último lançado antes do anúncio da separação. Gente, que loucura! Que depois lançou o Let It Be para finalizar a atividade de vez, certo? Sim. E o Brilho Eterno, os personagens têm dificuldade de esquecer um relacionamento, então eles querem apagar aquilo da memória. Então são 3 obras muito interligadas, assim, com essa coisa do ciclo, né? E você, para mim, assim, fazendo correlação disso tudo, dessas obras com um personagem que eu amo muito de cinema, na verdade com uma atriz que eu amo muito, você me lembra muito uma comediante ácida, politicamente ativa, sagaz, enfim, são várias qualidades aí, que é a Kristen Wiig. Eu amo ela! Eu amo a Kristen Wiig. E tem um filme que ela faz, Maria, que eu acho ótimo, e também tem amor nesse filme, é A Missão Madrinha de Casamento, não sei se você lembra desse filme. O Bridesmaids. Isso, Nossa, esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. E aí, quando me veio você, tudo isso que a gente conversou, amores, ciclos, tal, me lembrou muito da Anne, que é a personagem da Kristen Wiig nesse filme, né, que é uma pessoa hilária, enfim, divertidíssima, mas que também enxerga esse ciclo se encerrando e recomeçando, e tendo que planejar a vida e aprender a encerrar os ciclos para viver outros, né? Então, acho que vem aí, você seria a nossa fantástica Anne de Kristen Wiig. Amei! Eu amei! Gente, eu fiquei com vontade de reassistir esse filme agora. O filme é Mas deixa ótimo, eu né? ver. É um dos meus filmes favoritos da vida. Tipo, eu sou apaixonada por esse filme, gente. Ele é tudo que uma comédia tem que ser. Total. Perfeito. E eu achei que, Guga, que diagnóstico. Achei que ficou perfeito. Achei O que você achou? perfeito. Eu amei! Pô, fico Como feliz. assim? Né? Amei. Ela é maravilhosa. Eu amo a Kristen Wiig. Eu amo ela no Saturday Night Live. Eu acho ela genial. Fora que eu acho ela linda também. Eu amei. Obrigada Muito pela bom. análise. Que isso. Eu nunca tinha me dado conta disso, cara. Realmente, as 3 obras têm a ver com finais, com encerramentos de ciclos. Gente, isso eu vou levar para minha análise. Que loucura. A gente adora quando as pessoas falam isso aqui, que vão levar a nossa conversa para terapia. Não, com certeza, eu vou. Maria, brigadão, então, por ter compartilhado as suas histórias com a gente. Foi incrível. Foi muito bom, passou muito rápido. Teremos novas edições com você, com certeza. Vai preparando outro livro, outro disco, outro filme, que sempre vai ter assunto. Combinado. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Obrigada mesmo. Foi muito profundo, muito bom papo. Obrigada pelos ouvidos de vocês. Obrigada mesmo. Vocês são foda. Obrigada. Olha, a gente saiu dessa conversa mais fã ainda da Maria Bopp. Com certeza. A gente estreou a temporada com o pé direito. E por falar em estreia, agora a gente tem um novo quadro, não é isso, Bárbara? Sim, e agora é a hora em que a gente ouve uma mensagem do nosso ouvinte contando qual é o livro, disco e o filme que marcaram a sua vida e depois vem o diagnóstico dele também. E quem mandou pra gente o primeiro áudio foi o Jorge Vianney, de São Paulo. Vamos ouvir. Fala, amigos do LDF, tudo bem? Aqui quem fala é o Jorge.
Eu sou publicitário, sou ilustrador e eu sou fã do trabalho de vocês desde o primeiro episódio. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando as minhas escolhas e vamos lá. De livro, eu escolhi O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse é um livro que me marcou porque, na época, eu tinha pouco contato com leitura, tinha até lido algumas obras mais famosas, como Drácula ou O Senhor dos Anéis, mas esse foi uma leitura obrigatória que eu tive na faculdade e ele foi o primeiro livro assim que me prendeu de verdade, a ponto de eu andar na rua lendo, obcecado para continuar a história. E a trama, ela é muito desconfortável, ela é muito envolvente e ela é uma história que traz, parece que, o pior e o lado mais cruel do ser humano. E isso foi muito incômodo para mim e ter contato com esse tipo de leitura me fez repensar os outros livros que eu gostaria de ler no futuro. De disco, eu escolhi Diablos em Música, do Slayer. O Slayer, para quem não sabe, é uma banda californiana de metal e é a minha favorita desde os 14 anos. E esse não é o melhor disco deles. Na verdade, muita gente, incluindo a própria banda, abomina esse álbum. Mas ele foi o primeiro disco deles que eu comprei e ouvi até o CD explodir. E o título, Diablos em Música, ele vem de uma escala musical que ajudou a moldar o heavy metal, além de ser uma expressão que virou um mantra para mim, em termos de música. Pois eu sempre busquei artistas e obras que tenham literalmente o diabo na música, ou seja, que criem obras viscerais, que incomodem, que transformem quem tem contato com elas. E por fim, de filme, O Grande Lebowski, dos irmãos Coen. Aí tá uma obra que ela é tão aleatória e absurda que é difícil explicar o porquê que eu escolhi ela. Mas a história ela é super simples, mas a ambientação ela é muito nostálgica, cada personagem é muito icônico, tem muita personalidade, e principalmente o The Dude, interpretado pelo Jeff Bridges, que se tornou um ícone cult. Tanto que até hoje não é difícil encontrar convenções pelos Estados Unidos inspiradas nesse filme. Eu assisti esse filme muitas vezes com meus irmãos, que ficaram igualmente vidrados, e eu acho que é um dos motivos que isso acabou fortalecendo muito a nossa relação em torno do filme, desde lá de trás. E é isso, um abraço para todos e tchau! Saramago, heavy metal e irmãos Coen. Tô intrigada. O que será que essas escolhas dizem sobre a personalidade do Jorge, hein? Eu tô curioso também. A gente pediu mais uma vez a ajuda do nosso Guga Gessulo para desvendar. Fala aí, Guga! Jorge Vianney. Bom, primeiramente queria começar aqui fazendo um elogio para você, Jorge. Que voz impostada, forte, caramba, tipo voz de locutor mesmo. Olha, falando aqui das suas escolhas, nosso ilustre ouvinte, seguidor, Jorge Vianney, queria começar falando do filme Grande Lebowski, esse clássico dos irmãos Coen aí, que escolha maravilhosa, né? Eu acho que é um filme que já mostra que você tem um humor refinado. Eu acho que eu diria que seu humor, com certeza, é um humor refinado. Por gostar muito aí desse filme, que eu acho que é um filme que traz muito isso, né, na sua essência. E aí eu vou para um outro lado teu, assim, que é o disco. Caramba, Slayer. Aí você deu um choque em todo mundo, porque é difícil. Acho que é a primeira vez na história do nosso podcast aqui que tem uma pessoa que escolhe como um disco da vida uma banda de heavy metal consagrada como Slayer, né? E isso mostra que você definitivamente foge do padrão, assim, totalmente, assim, né? Te parabenizo por isso, viu? Meus parabéns pela sua escolha. E o Ensaio sobre a Cegueira, o livro, cara, escolha fantástica, José Saramago, né? Acho que é um dos meus livros também prediletos, assim, me marcou muito. E essas três escolhas me fazem pensar em você como, acho que uma pessoa que tem esse olhar aí atento e diverso sobre o mundo, né? Flutua entre várias coisas, né? Um desbravador nato, né? Um cara que gosta de ser desafiado, com obras que definitivamente fogem do padrão aí, dando um highlight para Slayer, né? Bela escolha, mais uma vez. E eu sei, né, o Jorge até comentou no áudio dele que ele é um ilustrador. Cara, eu conheço o trabalho dele, eu posso dizer que o cara é talentosíssimo. E o Jorge, eu acho que ele traz um pouquinho para mim um personagem, como se eu faço a correlação, ele traz para mim um personagem de um cara chamado Harvey Picker, que é um cartunista, ilustrador, protagonizado por Paul Giamatti no filme chamado O Anti-Herói Americano. Excelente dica para vocês.
E eu acho que o Jorge tem esse olhar aí, no Harvey Picker, que é um olhar que está sempre incomodado com o mundo, está sempre olhando nas entrelinhas e que precisa estar envolto de pessoas, né? O filme fala muito sobre isso, Anti-Americano, é um cara que para ser criativo precisa desse olhar, precisa estar dentro do olhar. Eu acho que toda pessoa criativa, toda pessoa que se propõe a fazer arte, não pode esquecer jamais que, apesar de estudar bastante, a gente tem que ter bagagem de vida, né? Então, tá aí, Jorge, minha contribuição para o seu diagnóstico. Você seria uma espécie de um Harvey Picker brasileiro. Um grande abraço. Sensacional! Além do diagnóstico, veio mais uma dica cultural junto. Anti-herói americano, estrelado pelo Paul Giamatti, esse baita ator, né? Ah, eu adoro ele também. E se você, nosso ouvinte, quer fazer igual o Jorge e mandar suas obras pra gente comentar aqui, dá um alô pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. A gente passa por lá todas as instruções para você enviar o seu áudio certinho. E assim a gente chega ao final desse episódio. Mas espera aí que a boa notícia é que ele é só o primeiro da nova temporada. E vem muito mais convidados e convidadas incríveis nas próximas semanas. Sigam Um Livro, Um Disco, Um Filme no Spotify, Instagram e YouTube para não perder nada. A gente se encontra no próximo episódio. Combinado? Esperamos você. Até lá. Obrigado. Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito um LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.